nesta ponte de onde vens e Deus está em Deus também és Deus e Deus contigo. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino e dominical. Antigamente eu fazia quase que diariamente, ou melhor, diariamente o nosso encontro, mas devido à nossa realidade, começamos a só podemos fazer aos domingos. Haja visto que de segunda a sexta estamos dentro do Japeri, indo em direção ao trabalho. Graças a Deus temos trabalho, embora passamos um susto aí semana passada, dia 2 de março. Agradeço aos amigos que me ajudaram, os amigos que colaboraram para que a gente continuasse nessa luta e ainda lutando ainda para estabelecer algumas situações da vida, mas louvando a Deus pela graça de ter um trabalho. Obrigado a vocês aí que nos ajudaram a manter o nosso trabalho. Lembrando a todos e a todas que semana que vem nós vamos estar vivendo lá na Assembleia Regional do do Conselho Nacional do Laicato. Agradecemos já de antemão todos vocês que rezam por essa Assembleia. É uma Assembleia ordinária, por si só nós temos uma preocupação em viver esse momento de Assembleia. É um momento de troca de experiência, um momento de ouvir os conselhos regionais do Laicato. Também é o momento que a gente vai encontrar amigos que não vê há um ano. Então eu agradeço a todos vocês, os amigos que estão se inscrevendo aí. Eu na missão de secretariado, de ajudar na presidência, agradeço também a minha companheira de missão, a Marilda, que é a segunda secretária também pela sua disponibilidade, nosso presidente, Antônio Félix. E lembrando a vocês que não vão poder ir na Assembleia, aqueles que podem ir, por favor, se inscrevam como convidados, como delegados, e nos ajude a fazer uma Assembleia do Conselho Nacional do Laicato. Bem, dito isso, lembrando a todos e a todas que esse canal ele não é um canal que representa um organismo, um grupo, uma pastoral, uma igreja, uma paróquia, uma comunidade, uma diocese. É um canal particular. De antemão, eu já agradeço vocês que dão o seu like, agradeço os novatos, aqueles que chegaram agora, os recém-inscritos. Obrigado essa semana pelos novos inscritos. Vocês continuem se inscrevendo, continuem divulgando o nosso canal. A gente se motiva muito quando vê lá um novo inscrito. Olha, muito obrigado a você que se inscreveu. Também lembrando que nós temos o nosso quadro aí, que é o nosso, não é o nosso assim, carro-chefe, mas é o carro que o pessoal gosta muito, que é o Caminho da Tradução. Essa semana alguém já me mandou mensagem perguntando o que aconteceu que você não fez o Caminho da Tradução. Duas coisas. Primeiro, a gente quando vai fazer Caminho da Tradução, a gente tem que fazer a pesquisa da canção. E vir aqui colocar somente a voz na canção é muito fácil. Vim aqui, aí pego uma canção, coloco lá, leio a canção para vocês, que a gente coloca só a leitura mesmo. É muito fácil. Mas você, para poder colocar a voz na canção, tem que saber o que é que a canção está dizendo e qual o sentido daquela canção. Ou seja, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, vou cantar para vocês aqui, botar uma canção e pronto, morreu o assunto. Não, não é assim. Então, a gente está sem tempo para pesquisar, estamos num corre-corre, é um período pré-assembleia. Então, eu peço desculpa aos amigos que nos seguem aí, que não estão tendo novidades, mas já tem canções, já inclusive com a voz colocada. Falta só pegar a introdução, estudar a canção, saber por que aquela canção foi escrita, ou a motivação, a temática da canção. Agradeço a vocês aí que têm a paciência. Depois do dia 20, a gente vai voltar a fazer o Caminho da Tradução. Enquanto isso, os amigos do WhatsApp vão continuar recebendo aí uma memóriazinha daquilo que nós já fizemos há 2, 3 anos atrás. E aqueles que estão aí, entra na nossa timeline e veja lá, na playlist, as canções que já existem, várias, são 230 canções. Mas, tirando isso, vamos nós olhar para o contexto da realidade que estamos vivendo aí, lembrando a todos que a gente está vivendo um tempo diferente e esse tempo envolve reconhecer as nossas limitações. Amanhã, Papa Francisco completa 10 anos de ministério. A gente fica feliz, eu fico muito feliz em saber que
Eu escolhi o nome do Papa, desculpa pela brincadeira, porque no dia que elegemos Francisco Papa, particularmente, eu estava no banco com 2 amigos diáconos, e aí eu falei que se eu fosse escolher o nome como Papa, eu colocaria o nome Francisco. E aí daqui a pouco, a gente está no banco, anuncia que foi eleito o Papa. Nós estávamos conectados via rede social, via noticiário, estava todo mundo conectado para poder, né, não perder nada. E aí anuncia que o Papa será Francisco. Alguém disse que eu estava com um X9, com um esquema dentro do Vaticano para poder saber o nome do Papa antes de todo mundo. Bom, foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Então Francisco faz 10 anos de pontificado, tem um texto aí, eu vou colocar aqui embaixo junto com o link lá do nosso blog, no link do nosso blog do texto de hoje, né? Então você acesse lá, denonato.blogspot.com, dê like nesse vídeo, comente esse vídeo, ajude a gente e se inscreva no canal, né? Ative o sininho, faça tudo que tem direito, nos ajude a produzir. Lembrando também que essa semana celebramos aí o Dia das Mulheres, todos nós, homens, mandamos flores, cantamos, dizemos que a mulher é tudo de bom. Senhores, é importante nós lembrarmos que nosso país é um país que tem o feminicídio mais alto, um dos países que realiza e acontece o feminicídio assim de forma muito natural. Esse discurso machista ainda de achar que a mulher tem que ser submissa a aquilo que o homem quer. Bom, os ex-namorados, o ex-marido, os ex da vida das mulheres, às vezes costumam complicar. Parece até ex-presidente, né, que está aí envolvido no escândalo da joia. E essa semana também teve um deputado que foi lá para a tribuna, e não vou dar o nome dele para não dar espaço para ele, como já disse no vídeo semana passada, o meu picadeiro, o meu palco não é picadeiro para dar espaço para palhaço, sem querer ofender o circo, desculpe, tá? Mas quero dizer que a gente tem que esquecer o nome dessas pessoas, mas que seja caçado. Ainda olhando para a questão das joias do presidente, do ex-presidente, para ser mais sincero, a gente fica muito indignado porque ele ganhou o presente e logo depois ele vende uma refinaria para os sauditas. Bom, a gente tem que começar a se questionar que tipo de honestidade é essa. Sem contar que o ex-presidente deixa bem claro em suas falas que se pudesse, sonegaria tudo. Ou seja, que país é esse, né? Ou melhor, a Alvorada Voraz, que a gente colocou aí esses dias aí, estamos lá no Facebook, também no YouTube, a Alvorada Voraz lá do RPM, canta bem a realidade da corrupção brasileira. Mas tirando tudo isso, estamos no terceiro domingo da Quaresma, e o texto de hoje é Êxodo capítulo 17, versículo 3 ao 7, o salmo é o Salmo 94, versículos, 94, com a resposta: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1 ao 2, depois versículo 5 ao 8. E o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5 ao 42. Nesse domingo, nós vamos encontrar Jesus junto ao poço, sendo a semana que nós celebramos o Dia das Mulheres, né? Jesus fala com uma mulher, parece que o texto é preparado para isso mesmo. Ele fala de uma água viva, inclusive, estamos aí ouvindo Água Viva de Padre Zezinho, uma água que mata a sede. E nesse tempo de Brasil, em que temos ainda 33 milhões de brasileiros que passam fome, e não sabemos nem mesmo, não temos consciência de fato, o número de pessoas que têm sede de justiça. O encontro com uma samaritana, Jesus e a samaritana, nos faz refletir sobre a nossa prática religiosa e nos faz pensar sobre nossos encontros com Jesus no nosso cotidiano, se de fato o reconheceremos. Estamos todos nós com sede. Vamos ao poço que está no centro desse texto. O poço que mata a sede e revigora o peregrino. Na caminhada dessa realidade, somos todos samaritanos que precisam da água. Jesus, ao falar da água que mata toda a sede, gera logo um interesse amplo, um interesse
e gera uma conversa, um diálogo. Todos os judeus, independente de posição, eram proibidos de falar com os samaritanos. Também naquele contexto, as mulheres eram pessoas que nós não poderíamos falar. O povo da Samaria era visto como um povo que era herege, pois ele não concordava com o modelo religioso que os judeus adotaram como culto centrado no templo. Na verdade, os samaritanos eram um povo mestiço, um povo que sofreu a conquista dos estrangeiros. O povo que se misturou e não eram judeus de fato puro. Eram vistos como um povo infiel. E nesse contexto que Jesus se revela à natureza humana, pois ele fala, ele está cansado, está com sede. Ele espera para descansar, enquanto os judeus, os discípulos, vão até a comunidade buscar alguma coisa para comer. Na verdade, toda a imagem que nós temos no texto de hoje é a imagem lá do livro de Oséias, que fala da questão do casamento. Jesus aqui fala com a mulher que está casada pela quinta vez, é o quinto marido, representando assim a dominação dos invasores sobre aquele povo. E aí temos o grande questionamento da nossa religiosidade. E a proposta de Jesus é superar essa religião limitada a um espaço ou local, quando ele diz que já chegou a hora que os verdadeiros adoradores de meu Pai irão adorar em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. E o espírito de adoradores devemos adorar Deus em espírito e em verdade. Diante das práticas religiosas que pensam somente no rito, na ostentação das vestes, Jesus faz uma proposta que nos choca, uma proposta que a samaritana se interessa. Temos religiosos que no trabalho de evangelização têm uma proposta, né, e apresentam somente normativas, somente normas técnicas, se está na Bíblia, se está no catecismo, se está de acordo com esse ou com aquele regimento, se está de acordo com a oportunidade do outro, tudo bem. Jesus constrói o diálogo a partir do outro, a partir da realidade que a mulher tinha à sede. O relativismo que alguns adotam até para poder justificar suas posições. Jesus, ele não é relativista, ele apenas apresenta uma proposta de vida, mas respeitando aquele que pensa diferente. Aqui vai entrar a canção dos Titãs, que fala que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão e arte. O Poço como espaço cultural, aonde temos uma relação. Deus tem uma proposta para cada um, e a proposta é de vida plena, independente das nossas escolhas. E aqui Jesus faz novamente uma referência ao Espírito Santo. Ele fez uma referência ao Espírito Santo com Nicodemos, e novamente João traz para a gente a proposta do Espírito Santo quando fala da água, a água que não dá sede. O Espírito Santo, que no contexto teológico é fogo, é vento, é brisa e também é água. A gente viu na outra semana, que a gente ficou aí olhando, semana passada, a citação do Papa Francisco para o segundo domingo, quando ele fala do Monte Tabor. Hoje vamos olhar a citação do Papa Francisco lá para o dia 17 de março de 2017, quando ele fala o seguinte: queridos irmãos e irmãs, a água que dá vida eterna foi infundida em nossos corações no dia do nosso batismo. Nele, Deus transformou-nos e encheu-nos de sua graça. Mas talvez esse grande dom o tenhamos esquecido ou reduzido a um mero dado civil. Ou seja, nós que transformamos o batismo apenas uma data. E talvez vamos procurar de poços cuja água não nos matam a sede. Quando esquecemos a verdadeira água, vamos à procura dos poços que não têm água limpa. Então este evangelho é precisamente para nós, eu e você, nós que buscamos águas que não são tão boas. Não só a samaritana, mas para nós, Jesus fala-nos como falou a samaritana. Certamente,
que nós já conhecemos, mas talvez ainda não tenhamos encontrado pessoalmente com Jesus. Sabemos que Jesus mas talvez não tenhamos encontrado pessoalmente. E nem mesmo falado com Ele. E reconhecemos como nosso Salvador. No tempo quaresmal, é a ocasião da boa para nos aproximarmos dele e encontrá-lo na oração, no diálogo direto, falar com ele e deixá-lo falar para ouvi-lo. É a ocasião para ver que seu rosto também no rosto do irmão que está com fome, do irmão que está com sede, do irmão que sofre. Deste modo, podemos renovar em nós a graça do batismo, matar a sede na fonte da palavra de Deus e do Espírito Santo, e assim descobrir também a alegria de nos tornarmos artifícios e reconciliação e instrumento de paz na vida diária. Sabe, Jesus sentado no poço não se apresenta como um profeta. A mulher percebe que de fato ele é o profeta. E assim ele assume para ela que é. E isso nos faz entender, e isso deve nos servir de lição. Pois muitas das vezes nós queremos ostentar em nossas falas, em nosso discurso, ousamos dizer que somos constituídos de autoridade. E sobretudo para aqueles que exercem o ministério, aqueles que são clérigos, aqueles que estão no ministério ordenado. Todo o diálogo de Jesus com a samaritana é uma riqueza teológica sem igual. É uma riqueza teológica que nos ajuda a entender como que se deve ser a nossa aproximação com aqueles que são diferentes, com aqueles que estão em outro patamar. Na verdade, a catequese de Jesus hoje nos ajuda a pensar onde estamos buscando a água para refrescar nossos corpos e matar a nossa sede. O poço aqui pode ser considerado a nossa comunidade de fé. Sabe, ir até a igreja para muitos é tedioso, cansativo, e às vezes na comunidade tem mais conflito por causa das normas, dos regimentos, por causa de tantas normativas, do direito da razão, e acaba causando afastamento. Devemos motivar nossa fé não somente fora do espaço, somente no espaço comunitário, mas também fora do espaço, no espaço social, na vida. E o espaço da disputa e da guerra que muitos têm, que buscam matar a sede a qualquer custo. Ir até a igreja, talvez, para muitos, é cansativo. Interessante que a água é fonte de vida. E muitas vezes na história, alguns conflitos e guerras aconteceram por causa da busca da água, para tomar conta de uma fonte d'água. Afinal, a água toda que nós temos no mundo, comparando no contexto potável, é bem pouca. Eu não tenho um número exato aqui. Voltando à observação religiosa sobre a realidade do poço de Jacó, do diálogo com a mulher, nós olhamos claramente que aquele povo que bebeu água até 500 depois de Cristo, que teve aquele poço, e ainda hoje esse poço, de acordo com a tradição, tem 30 metros de fundura. Ainda hoje se pode tirar água desse poço, o poço da Samaritana, antes poço de Jacó. Ela, mulher, após a experiência de encontrar com Jesus, volta para a comunidade, volta para o espaço da cidade e anuncia, despertando a fé. E muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa daquela mulher. Muitos samaritanos daquela cidade estiveram e passaram a se converter por causa daquela mulher. E a gente olha para o nosso discurso em nossas igrejas, em nossas comunidades, o nosso discurso e práticas, devemos nos interrogar as reais motivações que nos levam a anunciar o Evangelho. O motivo que às vezes em nossas igrejas nós estamos com as igrejas vazias, as pessoas cada vez mais afastando-se da fé. Aquela mulher, ela fez a diferença. Ela deu testemunho coerente.
talvez nos falte isso. Nesse tempo que buscamos aquilo que nos agrada, a pregação que nos faz chorar, seguimos apenas a lógica do quanto aquilo pode proporcionar alguma vantagem, algum prazer. O evangelho desse domingo nos convida a encher nosso cântaro, nos convida a encher nossos baldes, garrafas, todos os vasilhames daquilo que é bom e salutar. Muitos cristãos aqui na internet, sobretudo, vivem buscando like, aprovação, vivem querendo passar a imagem em suas redes, buscando seguidores. E aqui Jesus nos revela que devemos nos comprometer com o anúncio. O ser humano busca o eterno. O ser humano é um eterno insatisfeito. Se está chovendo, está ruim. Se está sol, está ruim. Resumindo, a humanidade ela tem uma crise de desejos. Um desejo que nos escraviza. Essa é a atividade da Quaresma. Combater os nossos desejos. E nós devemos ter um único desejo, o desejo do eterno, de uma vida plena, uma vida sem penúria, sem dor, sem sede, sem fome. É essa imortalidade que Jesus vem nos proporcionar, vem nos trazer neste evangelho de hoje. A mulher samaritana não guarda para si a salvação, ou tampouco ficou ali na proposta da espiritualidade da montanha, só adorando, sentada. Ela volta com a experiência espiritual singular e anuncia. Ela multiplica. Ela levou a novidade da salvação. E talvez o que nos falte de verdade é esse ardor da mulher samaritana. E ainda olhando para outro texto, João nos levou a refletir. E João deixa a gente com essa frase na primeira epístola de São João, no seu capítulo 4, 14 a 16. Vimos, testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós. Confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E aí São Paulo completa para a gente: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Chegamos plenamente à nossa situação de vida, à nossa situação de história, de comunidade, quando nós olhamos para como nós estamos pregando em nossas igrejas, como nós estamos vivendo plenamente esse evangelho. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, lembrando a todos, deixe o seu like, seu comentário, nos ajude a produzir. E lembrando a todos que hoje estou de plantão, graças a Deus, trabalhando daqui a pouco, saindo daqui às 5h30 para chegar no trabalho, pedindo a Deus que nos abençoe. Hoje eu vou estar na missa na paróquia São José Operário, lá em Realengo, lá com o padre Henrique, arquidiocese do Rio de Janeiro. Deus nos ajude. Hoje, 7 da noite, chegamos lá na missa, sempre chegando atrasado, mas eu saio do trabalho e vou para a missa, pedindo a Deus que nos ajude e nos abençoe, para que possamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Bom dia! Eu sou Daniel Nonato.